O aroma de pretzel recém-assado e Kassler invadia as ruas próximas ao Wunderbar, um dos restaurantes mais tradicionais de Joinville. O estabelecimento, conhecido por sua arquitetura em estilo enxaimel e pela fusão perfeita entre a culinária alemã e brasileira, era mais do que apenas um ponto gastronômico, era um símbolo de status na cidade. Nas tardes de sábado, como aquela, o movimento de clientes era intenso, e Helena Baumgarten observava a todos de seu posto privilegiado atrás do caixa, com um sorriso ensaiado e olhar superior. Helena ajeitou os cabelos loiros perfeitamente alisados enquanto digitava os valores de mais uma conta. Filha do proprietário, Friedrich Baumgarten, mais conhecido como Fred, ela ocupava uma posição invejada por muitos dos funcionários. Seu trabalho como caixa era mais uma formalidade do que necessidade, uma maneira de seu pai tentar incutir nela algum senso de responsabilidade. Mais um fim de semana movimentado, comentou Mariana Weber, sua melhor amiga e frequentadora assídua do restaurante, que estava apoiada no balcão do caixa. Vai ter aquele jantar beneficente no Vila Real hoje à noite? Sim, mas sinceramente, estou mais focada na organização da minha festa de aniversário, respondeu Helena, seus olhos azuis brilhando com uma mistura de excitação e malícia. Vai ser o evento do ano, Mari. Todo mundo que importa em Joinville vai estar lá. Enquanto conversavam, Isabela Santos passou discretamente por elas carregando uma pilha de pratos sujos em direção à cozinha. Helena a seguiu com o olhar, um pequeno sorriso de desdém se formando em seus lábios perfeitamente delineados. Olha só ela, sussurrou Helena para Mariana, sempre tentando parecer invisível. Deve ter vergonha de trabalhar aqui, né? Mas com aquele cabelo crespo mal arrumado e aquele uniforme básico também. Mariana riu baixinho, mas seu olhar demonstrava um leve desconforto com o comentário da amiga. Na cozinha, Isabela depositou os pratos na pia e respirou fundo, fingindo não ter ouvido os comentários maldosos. Estava acostumada com o tratamento que recebia de Helena, mas isso não significava que doía menos. Bela, preciso daquela entrada para a mesa 15, gritou Klaus, o chefe alemão que comandava a cozinha com precisão militar. Isabela imediatamente se pôs em movimento, suas mãos habilidosas trabalhando com rapidez e cuidado na montagem do prato. A jovem tinha conquistado o respeito de toda a equipe da cozinha, com sua dedicação e talento nato para a gastronomia. Klaus, especialmente, via nela um potencial extraordinário e frequentemente a deixava experimentar novas receitas nos momentos mais calmos do expediente. Você tem um dom, menina, costumava dizer o chefe, observando como ela temperava os pratos com uma intuição que poucos possuíam. Do lado de fora da cozinha, Helena continuava seus planos para a festa de aniversário que aconteceria em 2 semanas. Seria uma celebração grandiosa na mansão dos Baumgarten, com direito a decoração luxuosa, buffet internacional e uma lista de convidados cuidadosamente selecionada para incluir apenas a nata da sociedade joinvilense. Sabe o que seria interessante? Disse Helena com um brilho malicioso nos olhos. Convidar alguns funcionários do restaurante, sabe, para mostrar que sou democrática. Mariana ergueu uma sobrancelha, conhecendo bem aquele tom de voz da amiga. E por acaso você está pensando em alguém específico? Talvez, respondeu Helena, observando Isabela através da porta da cozinha. Seria uma pena se alguém se sentisse deslocado na festa, não é? Mas isso acontece nas melhores famílias. O que Helena não sabia era que seu pai, Fred Baumgarten, estava prestes a retornar de uma viagem de negócios mais cedo do que o previsto. E com ele, viriam revelações que mudariam para sempre a dinâmica daquele restaurante e das vidas de todos os envolvidos. Na cozinha, Isabela continuava seu trabalho, alheia aos planos que se formavam a seu respeito. Sua avó, Dona Zuleide, sempre lhe ensinara que o trabalho dignifica o homem, e ela levava esse ensinamento a sério. Enquanto preparava mais um prato, seus pensamentos vagaram para a foto antiga que guardava em sua carteira. A única lembrança que tinha de seu pai, um homem que nunca conhecera, mas cujas feições às vezes julgava reconhecer nos rostos dos clientes que frequentavam o restaurante. O dia seguia seu curso no Wunderbar, com o vai e vem de clientes, o tilintar de talheres
e o murmurar de conversas. Na superfície, tudo parecia normal, mas sob essa aparente tranquilidade, tensões e segredos começavam a se acumular, prontos para vir à tona no momento menos esperado. A semana que se seguiu foi intensa no Wunderbar. O restaurante havia sido escolhido para sediar um importante evento empresarial, e toda a equipe estava envolvida nos preparativos. Isabela, em particular, estava radiante. Klaus havia permitido que ela criasse um dos pratos que seriam servidos no evento, uma releitura do tradicional Spätzle, com um toque brasileiro. Helena observava todo aquele movimento com irritação mal disfarçada. A atenção que Isabela estava recebendo a incomodava profundamente, principalmente porque seu pai, antes de viajar, havia elogiado o trabalho da jovem cozinheira diversas vezes. "Não aguento mais todo mundo babando por causa de um simples prato de massa", comentou Helena com Mariana durante seu intervalo. "Até parece que inventar uma receita é algum tipo de feito extraordinário." Naquele momento, Isabela passou pelo caixa, carregando algumas amostras do novo prato para a equipe experimentar. O aroma delicioso chamou a atenção de todos os presentes, incluindo alguns clientes que imediatamente perguntaram se aquela opção já estava disponível no cardápio. Foi então que uma ideia começou a se formar na mente de Helena. Ela observou Isabela por alguns instantes, um sorriso calculista se formando em seus lábios. "Mari", chamou ela baixinho, "acho que já sei como tornar minha festa ainda mais memorável." Nos dias que se seguiram, Helena começou a colocar seu plano em prática. Começou a tratar Isabela com uma cordialidade forçada, algo que deixou a jovem cozinheira desconfiada. O comportamento era tão diferente do habitual que até mesmo outros funcionários notaram a mudança. "Isabela", chamou Helena em uma tarde particularmente movimentada, sua voz artificialmente doce. "Você tem um minuto?" Isabela se aproximou do caixa com cautela, ainda segurando uma colher de pau com molho. "Sim, senhorita Baumgarten. Por favor, me chame de Helena", sorriu ela, estendendo um envelope elegante. "É o convite para minha festa de aniversário. Vai ser no próximo sábado, e eu adoraria que você fosse." O choque no rosto de Isabela era visível. Ela olhou para o envelope em suas mãos como se fosse algo alienígena. "Eu não sei o que dizer." "Diga que vai", insistiu Helena. "Inclusive estava pensando, já que todos falam tão bem das suas criações culinárias, talvez você pudesse preparar algo especial para a festa. Seria uma ótima oportunidade para mostrar seu talento para pessoas importantes da cidade." Dona Zuleide, que havia criado Isabela desde pequena, sempre dizia que desconfiar de bondade repentina era prudência, não paranoia. Mas havia algo no olhar esperançoso de Helena que fez Isabela considerar que, talvez, a filha do patrão estivesse genuinamente tentando construir uma ponte entre elas. "Seria uma honra", respondeu Isabela, depois de alguns momentos de hesitação. "Obrigada pelo convite." O que Isabela não viu foi o sorriso de satisfação que se formou no rosto de Helena assim que ela voltou para a cozinha. Mariana, que observava tudo de perto, aproximou-se do caixa. "Tem certeza disso, Lena?" perguntou ela preocupada. "Seu pai não vai gostar se..." "Meu pai está viajando", cortou Helena. "E quando ele voltar vai ser tarde demais para interferir. Além disso, é a minha festa. Eu convido quem eu quiser." Os dias que antecederam a festa foram um turbilhão de atividades. Isabela dividia seu tempo entre os turnos no restaurante e a preparação do prato especial que levaria para a celebração. Optou por criar uma sobremesa que mesclava a tradição alemã com sabores brasileiros. Um strudel de banana com doce de leite e castanhas, receita que havia aprendido com sua avó e aperfeiçoado com as técnicas aprendidas no restaurante. Helena, por sua vez, coordenava os últimos detalhes da festa com uma precisão quase obsessiva. Cada elemento havia sido escolhido para criar o cenário perfeito para o que ela planejava. A decoração em tons de dourado e branco, as flores importadas, a iluminação estrategicamente posicionada, tudo conspirava para criar uma atmosfera de luxo e exclusividade. Na véspera da festa, enquanto fechava o restaurante, Helena recebeu uma mensagem de seu pai. Fred informava que seu retorno seria adiado em alguns dias
devido a complicações nos negócios. A notícia não poderia ter chegado em melhor hora. Era como se o universo estivesse conspirando a seu favor. O que ninguém sabia era que Fred Baumgarten havia mentido sobre o atraso. Na verdade, ele planejava fazer uma surpresa, chegando bem a tempo da festa de sua filha. Em sua bagagem, além dos presentes para Helena, havia uma pasta com documentos que carregavam um segredo guardado por anos, um segredo que estava prestes a vir à tona da maneira mais inesperada possível. A manhã de sábado amanheceu com uma típica garoa joinvilense, mas nem mesmo o tempo fechado conseguia diminuir a agitação na mansão dos Baumgarten. Helena supervisionava pessoalmente cada detalhe da decoração, enquanto uma equipe de profissionais transformava o imenso jardim da casa em um cenário de conto de fadas moderno. As orquídeas precisam ficar mais altas, ordenava ela, ajustando o blazer bege de marca que vestia. E aquelas luzes? Já disse que quero tudo dourado, não amarelo. Na cozinha do Wunderbar, Isabela finalizava os últimos detalhes de sua sobremesa especial. Tinha chegado mais cedo, antes mesmo de Klaus, para garantir que tudo ficaria perfeito. Suas mãos habilidosas trabalhavam na massa do strudel enquanto sua mente vagava entre esperança e apreensão. Minha filha, ainda dá tempo de desistir, disse Dona Zuleide, que havia ido até o restaurante para ajudar a neta. A senhora de cabelos grisalhos e rosto gentil observava Isabela com preocupação maternal. Você sabe que essa menina nunca te tratou bem. Vó, às vezes as pessoas mudam, respondeu Isabela, embora uma parte dela compartilhasse da preocupação da avó. Além disso, o chefe Klaus disse que podem haver pessoas importantes na festa. É uma oportunidade de mostrar meu trabalho. Na mansão, Mariana chegou cedo para ajudar a amiga com os preparativos. Encontrou Helena em seu quarto, cercada por várias opções de vestidos. O prateado é muito básico, murmurava Helena, descartando mais uma peça. O vermelho é chamativo demais. Precisa ser perfeito, Mari. Hoje à noite todo mundo vai entender exatamente qual é o lugar de cada um. Mariana pegou um dos vestidos descartados, um modelo azul marinho elegante. Helena, ainda dá tempo de repensar isso tudo. Seu pai sempre diz que... Meu pai não está aqui, cortou Helena, seu rosto assumindo uma expressão dura. E quando ele voltar vai ser tarde demais. Aliás, você trouxe aquilo que eu pedi? Com relutância, Mariana tirou da bolsa um pequeno frasco. Trouxe, mas ainda acho que isso vai longe demais. Relaxa, é só uma brincadeira inofensiva, respondeu Helena com um sorriso que não alcançava seus olhos. Vai ser hilário ver a chefe promissora fazer papel de ridícula na frente de todo mundo. O dia avançava e no aeroporto de Joinville, Fred Baumgarten desembarcava discretamente de seu voo. Havia planejado cada detalhe de sua volta antecipada, incluindo a surpresa que faria na festa de Helena. Em sua pasta, além dos documentos importantes, havia uma foto antiga que carregava consigo há anos. Nela, uma jovem de sorriso doce segurava uma bebê nos braços. Enquanto isso, Dona Zuleide ajudava Isabela a se arrumar para a festa. A jovem havia escolhido um vestido simples, mas elegante, comprado com suas economias. Seus cabelos crespos estavam arrumados em um penteado elaborado que sua avó havia feito com todo carinho. Você está linda, minha flor, disse Dona Zuleide, ajustando o colar que havia emprestado à neta. Era uma joia de família, passada de geração em geração. Só prometa que vai ficar atenta. Confio no seu coração, mas não confio naquela menina. Klaus apareceu na porta da cozinha, surpreendendo as duas. O chefe alemão raramente era visto fora de seu uniforme de trabalho, mas agora estava elegantemente vestido em um terno escuro. Também fui convidado, explicou ele, notando o olhar surpreso de Isabela. E faço questão de estar lá para ver minha melhor aluna brilhar. Na mansão, os primeiros convidados começavam a chegar. Helena havia se decidido por um vestido branco deslumbrante, que a fazia parecer uma princesa moderna. Cada detalhe de sua produção havia sido meticulosamente planejado para que ela fosse o centro das atenções. Está tudo pronto? Perguntou ela a Mariana, que assentiu nervosamente. Ótimo! Hoje à noite todos vão ter uma festa para lembrar pelo resto de suas vidas. O que Helena não sabia era que seu pai já estava a caminho, dirigindo pelas ruas de Joinville com uma expressão determinada.
No banco do passageiro, a pasta com os documentos e a foto antiga pareciam pesar 1 tonelada. Fred havia decidido que aquela noite seria de revelações. Era hora de consertar erros do passado e enfrentar as consequências de segredos há muito guardados. A noite caía sobre Joinville, quando os convidados começaram a lotar a mansão dos Baumgarten. O jardim estava magnificamente iluminado, com centenas de pequenas luzes douradas criando uma atmosfera mágica entre as orquídeas e bromélias cuidadosamente dispostas. Uma orquestra de câmara tocava músicas suaves, enquanto garçons circulavam com taças de champanhe e canapés elaborados. Helena circulava entre os convidados como uma rainha em seu domínio, recebendo cumprimentos e elogios com um sorriso estudado. Seus olhos, no entanto, não paravam de buscar a entrada do jardim, esperando ansiosamente pela chegada de Isabela. Ela já deveria estar aqui, murmurou para Mariana, que não conseguia esconder seu nervosismo. O plano precisa acontecer no momento exato. Como se atendesse a um comando, Isabela surgiu no portão principal. Mesmo com seu vestido simples, havia algo de extraordinário em sua presença. Ela carregava cuidadosamente uma bandeja com sua criação culinária, e Klaus caminhava ao seu lado, como um protetor silencioso. «Isabela, que bom que você veio!» exclamou Helena, aproximando-se com falsa alegria. «E esse deve ser o doce especial que você preparou? Preciso que coloque ali na mesa principal, bem no centro. Afinal, você é nossa chefe estrela, não é?» Klaus observou a cena com olhos atentos. Anos de experiência na cozinha haviam-lhe ensinado a reconhecer quando algo não estava certo. Havia algo no tom de voz de Helena que o deixava inquieto. Enquanto isso, nas ruas de Joinville, Fred Baumgarten enfrentava um congestionamento inesperado. Seu corpo tenso ao volante denunciava sua ansiedade. Os documentos em sua pasta eram mais do que papéis. Eram a prova de uma história que ele havia mantido escondida por 18 anos. De volta à festa, Isabela começava a se sentir deslocada. Alguns convidados a olhavam com curiosidade, outros com mal disfarçado desdém. Ela se concentrou em arrumar sua sobremesa na mesa, tentando ignorar os cochichos ao seu redor. «Então essa é a famosa funcionária que tem tanto talento?» comentou uma senhora elegante, alto o suficiente para Isabela ouvir. Interessante a Helena trazer a criadagem para a festa. Helena observava tudo de longe, satisfeita com o desconforto evidente de Isabela. Fez um sinal discreto para Mariana, que relutantemente se aproximou da mesa de bebidas. «Tem certeza?» sussurrou Mariana uma última vez. «Absoluta», respondeu Helena. «É hora do show começar». O momento que Helena tanto planejara estava prestes a acontecer. Ela havia calculado tudo: o ângulo das câmeras dos celulares, a posição dos convidados, até mesmo a iluminação que tornaria tudo ainda mais dramático. Naquele exato instante, porém, um movimento na entrada do jardim chamou a atenção de todos. Fred Baumgarten havia finalmente chegado, sua figura imponente causando burburinho entre os convidados que não esperavam sua presença. «Pai?» Helena sentiu seu rosto empalidecer. «O senhor não deveria estar em São Paulo?» Fred não respondeu imediatamente. Seus olhos percorreram o jardim até encontrarem Isabela, e por um momento o tempo pareceu congelar. A semelhança que ele havia tentado ignorar por tanto tempo agora era impossível de negar. Ela era a imagem viva de sua mãe. «Helena», disse ele finalmente, sua voz grave cortando o zum-zum da festa. «Precisamos conversar. Agora». Mas Helena, ainda presa em seu plano de vingança, não percebeu a seriedade no tom do pai. Com um movimento rápido, fez sinal para que sua armadilha fosse acionada. O que ela não esperava era que seu pai começasse a caminhar em direção a Isabela, segurando firmemente a pasta com os documentos. O caos estava prestes a se instalar. De um lado, o plano de Helena em movimento. De outro, Fred prestes a revelar um segredo guardado por quase 2 décadas. E no meio de tudo isso, Isabela, que ainda não sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O ar pesado da noite joinvilense parecia carregado de eletricidade. As luzes do jardim cintilavam como estrelas terrenas, testemunhas silenciosas do drama que estava prestes a se desenrolar. Em questão de segundos, todas as certezas que Helena tinha sobre sua vida, sua família e seu lugar no mundo estariam irreversivelmente abaladas.
O tempo pareceu congelar no jardim dos Baumgarten quando tudo aconteceu simultaneamente. Helena, ainda alheia à gravidade da situação, fez um último aceno para seu plano ser executado. Mariana, relutante, derrubou acidentalmente sua taça de champanhe no vestido de Isabela, marcando o início de uma série de eventos planejados. "Oh, me desculpe!" exclamou Mariana, sua voz tremendo com culpa genuína, enquanto outros convidados previamente instruídos por Helena começavam a rir e apontar. Mas antes que a humilhação planejada pudesse continuar, a voz de Fred Baumgarten trovejou pelo jardim. "Chega!" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fred estava parado entre Helena e Isabela, sua expressão uma mistura de decepção e determinação. Seus olhos, normalmente gentis, estavam duros como aço quando se voltaram para a filha. "Helena Baumgarten", começou ele, sua voz carregada de emoção contida. "Achei que tinha criado você melhor do que isso." "Pai, não é nada demais", tentou Helena, seu sorriso vacilando. "É só uma brincadeira de aniversário." Brincadeira. Fred abriu a pasta que carregava, suas mãos tremendo levemente. "Então vamos falar de algo sério." Ele tirou uma fotografia antiga e a estendeu para que todos pudessem ver. Na imagem, uma jovem mulher negra sorria radiante, segurando um bebê nos braços. A semelhança com Isabela era inegável. "Esta é Maria dos Santos", disse Fred, sua voz agora mais suave. "Uma mulher extraordinária que conheci há 18 anos, quando eu ainda era um jovem chefe, tentando abrir meu primeiro restaurante em Curitiba." Isabela, ainda tentando secar seu vestido manchado, congelou ao ouvir o nome de sua mãe. Seus olhos se fixaram na fotografia que nunca havia visto antes. "Maria era uma cozinheira talentosa", continuou Fred, "e nós nos apaixonamos. Mas eu era jovem, ambicioso e covarde. Quando descobri que ela estava grávida, fugi para Joinville, deixando para trás não só o amor da minha vida, mas também sua filha", completou Dona Zuleide, que havia chegado silenciosamente e agora estava ao lado de Isabela. "Eu sempre soube que um dia você apareceria, Friedrich Baumgarten. Maria nunca deixou de acreditar que você voltaria." O jardim estava em absoluto silêncio. Helena, pálida como cera, olhava alternadamente para seu pai e para Isabela, sua mente tentando processar o que estava ouvindo. "Isabela." Fred se voltou para a jovem, lágrimas não contidas escorrendo por seu rosto. "Você é minha filha, e não há um único dia nos últimos 18 anos em que eu não tenha me arrependido de não ter estado presente na sua vida." Isabela sentia suas pernas fraquejarem. Klaus, que estava próximo, rapidamente trouxe uma cadeira para ela se sentar. Seus olhos estavam fixos na fotografia de sua mãe, tão jovem, tão feliz. "Por que agora?" perguntou ela, sua voz quase um sussurro. "Porque não posso mais viver com esse segredo", respondeu Fred, "especialmente vendo como minha outra filha, que eu criei para ser uma pessoa boa e justa, tem tratado sua própria irmã." Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. Todas as vezes que havia menosprezado Isabela, todas as palavras cruéis, todos os olhares de desdém, tudo agora voltava para assombrá-la com uma nova e terrível perspectiva. "Irmã", murmurou ela, sua voz quebrada. "Ela é minha irmã?" Os convidados começaram a cochichar entre si, alguns já pegando seus celulares para registrar o momento, outros discretamente se retirando da festa. A sociedade joinvilense teria assunto para comentar pelos próximos meses. "Sim, Helena", confirmou Fred. "Isabela é sua irmã mais velha. E já passou da hora de nossa família se reunir como deveria ter sido desde o início." Dona Zuleide abraçou Isabela protetoramente, enquanto a jovem tentava processar a avalanche de emoções que a invadia. Toda a sua vida, todas as histórias que sua avó contava sobre seu pai, todas as vezes que ela o havia procurado no rosto de estranhos. E ele esteve ali o tempo todo, tão perto e tão distante. A festa de aniversário de Helena havia se transformado em algo muito diferente do que ela planejara. Não era mais uma noite de humilhação calculada, mas sim o momento em que segredos longamente guardados vieram à tona, mudando para sempre o curso de várias vidas. O restante da noite passou como um borrão confuso de rostos e vozes. A maioria dos convidados foi embora discretamente,
deixando apenas as pessoas mais próximas da família no jardim, agora silencioso. As luzes continuavam brilhando, criando sombras alongadas que dançavam sobre as flores caras, testemunhas mudas do drama que acabara de se desenrolar. Helena estava sentada sozinha em um canto do jardim, seu vestido branco imaculado em contraste com a escuridão que sentia em seu interior. Mariana havia tentado se aproximar várias vezes, mas ela a afastou com um gesto. Como poderia enfrentar sua melhor amiga depois do que quase fizeram? Não muito longe dali, na biblioteca da mansão, Fred tentava explicar 18 anos de ausência para Isabela e Dona Zuleide. Klaus permaneceu por perto, uma presença silenciosa e reconfortante para sua pupila. Sua mãe era extraordinária, dizia Fred, sua voz embargada pela emoção. Ela tinha um dom natural para a cozinha, uma intuição que poucos possuem. Agora sei de quem você herdou seu talento. Por que o senhor nunca disse nada? Perguntou Isabela, suas mãos apertando a fotografia de sua mãe. Todos esses meses trabalhando no Wunderbar. Covardice, admitiu Fred, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Quando te vi pela primeira vez no restaurante, foi como ver Maria novamente. Mas eu não tinha o direito de simplesmente aparecer na sua vida depois de tanto tempo. E então, quanto mais eu esperava, mais difícil ficava. Dona Zuleide, que até então mantivera um silêncio digno, finalmente falou. Maria ficou muito doente depois que você partiu, Friedrich. Ela nunca se recuperou completamente do seu abandono. Mas mesmo assim nunca permitiu que Isabela crescesse com amargura no coração. As palavras da senhora atingiram Fred como um soco no estômago. Ele sabia da doença de Maria. Havia descoberto alguns anos depois, quando finalmente criou coragem para procurá-la, apenas para descobrir que era tarde demais. No jardim, Helena observava a cena através das janelas da biblioteca. Viu quando seu pai abraçou Isabela, que inicialmente resistiu, mas acabou cedendo ao gesto. Viu as lágrimas que corriam pelo rosto de ambos e, pela primeira vez em sua vida, sentiu vergonha genuína de suas ações. Eu não sabia, murmurou para si mesma, embora soubesse que isso não era desculpa. Nunca precisou saber que Isabela era sua irmã para ter a obrigação de tratá-la com dignidade. Mariana finalmente conseguiu se aproximar, trazendo uma xícara de chá. Helena, você precisa beber algo. Como eu pude, Mari? Perguntou Helena, sua voz quase inaudível. Como eu pude ser tão cruel? Você ainda pode consertar as coisas, respondeu Mariana suavemente. Não será fácil, mas é possível. Dentro da biblioteca a conversa continuava. Fred havia tirado mais documentos de sua pasta. Certidão de nascimento, registros antigos, cartas nunca enviadas. Cada papel contava uma parte da história que ele havia mantido escondida por tanto tempo. Eu quero fazer as coisas direito agora, disse ele, olhando nos olhos de Isabela. Sei que não posso recuperar o tempo perdido, mas se você me der uma chance... Não é tão simples assim, interrompeu Dona Zuleide. Não se conserta 18 anos de ausência com uma noite de confissões. A senhora está certa, concordou Fred. Mas preciso tentar. Devo isso a Maria, devo a Isabela e devo a mim mesmo. Isabela permanecia em silêncio, absorvendo cada palavra, cada gesto. Sua vida havia mudado completamente em questão de horas. O pai que nunca conheceu não apenas havia aparecido, mas era seu patrão. A garota que a atormentava era sua irmã. O restaurante onde trabalhava era, de certa forma, parte de sua herança. Preciso de tempo, disse ela finalmente. Preciso processar tudo isso. Nesse momento, Helena entrou hesitantemente na biblioteca. Todos os olhares se voltaram para ela, que parecia menor e mais jovem em seu vestido de festa, agora amarrotado. Eu sinto muito, disse ela, sua voz tremendo. Sei que não é suficiente, mas eu realmente sinto muito. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções não ditas e feridas ainda muito recentes para serem curadas. Era apenas o início de uma longa jornada de reconciliação e descobertas para todos os envolvidos. Os dias que se seguiram à festa foram os mais silenciosos que o Wunderbar já presenciou. A notícia da revelação de Fred Baumgarten havia se espalhado rapidamente por Joinville.
e agora o restaurante recebia olhares curiosos dos clientes, que cochichavam entre si enquanto observavam a interação, ou a falta dela, entre as recém-descobertas irmãs. Helena não apareceu para trabalhar na primeira semana. Pela primeira vez em sua vida, sentia-se envergonhada demais para enfrentar as pessoas. Passava horas em seu quarto, revirando antigas postagens em redes sociais, mensagens e fotos que documentavam anos de comportamento arrogante. Senhorita Helena, chamou Rosa, a governanta que a conhecia desde pequena, batendo suavemente na porta. Seu pai está perguntando se você vai descer para o café. Não estou com fome, respondeu Helena, encolhida em sua poltrona favorita. Sabe, minha jovem, continuou Rosa, entrando no quarto com uma bandeja. Às vezes o primeiro passo é o mais difícil, mas é também o mais importante. No Wunderbar, Isabela continuava seu trabalho na cozinha, agora sob olhares diferentes da equipe. Klaus, sempre protetor, garantia que ninguém a incomodasse com perguntas indiscretas. Concentre-se no que você faz de melhor, aconselhava o chefe, observando-a preparar um novo prato. A cozinha é seu refúgio, use-a. Fred tentava equilibrar seu tempo entre as duas filhas. Com Isabela, buscava construir uma relação a partir do zero, respeitando seu espaço, mas deixando claro seu desejo de fazer parte de sua vida. Todas as manhãs, deixava sobre sua estação de trabalho uma nova foto ou documento que contava um pouco mais da história de Maria. Ela adorava experimentar com temperos diferentes, contou ele certa manhã, observando Isabela trabalhar. Dizia que cada ingrediente tinha uma história para contar. Vó sempre diz a mesma coisa, respondeu Isabela, permitindo-se um pequeno sorriso. Ela guardou todas as receitas da mamãe em um caderno velho. Eu gostaria muito de ver esse caderno algum dia, disse Fred suavemente. Se você permitir. Uma tarde, enquanto Isabela organizava os ingredientes para o serviço noturno, uma figura familiar apareceu hesitante na porta da cozinha. Helena estava ali, sem maquiagem, e vestida de forma simples, parecendo menor e mais vulnerável que nunca. Posso entrar? Perguntou ela, sua voz quase um sussurro. A cozinha inteira parou para observar a cena. Klaus fez um gesto discreto, e todos os outros funcionários encontraram repentinamente tarefas urgentes em outros lugares. Claro, respondeu Isabela, continuando a cortar legumes com precisão profissional. Helena se aproximou devagar, como se estivesse pisando em terreno minado. Eu trouxe algo, disse ela, colocando sobre a bancada um pequeno embrulho. São as fotos que papai tinha guardado da sua mãe, nossa mãe. Achei que você deveria ter todas elas. Isabela parou o que estava fazendo, olhando para o pacote. Suas mãos tremeram levemente quando o abriu, revelando dezenas de fotografias antigas. Em cada uma delas, o sorriso radiante de Maria iluminava o papel. Ela era linda, comentou Helena, sua voz embargada. Sinto muito por nunca ter tido a chance de conhecê-la. Vó diz que ela cantava enquanto cozinhava, disse Isabela, após um momento de silêncio, e que ria tão alto que contagiava todo mundo ao redor. Um silêncio diferente se instalou entre elas, não mais carregado de tensão, mas de uma tristeza compartilhada por uma perda que, de formas diferentes, ambas haviam sofrido. Isabela, começou Helena respirando fundo. Eu sei que um pedido de desculpas não é suficiente. Nada do que eu disser pode apagar o que fiz. Mas quero que saiba que estou disposta a mudar. Não pelo papai, não pela sociedade de Joinville, mas porque finalmente entendi o quanto estava errada. Isabela continuou em silêncio, suas mãos agora mexendo distraidamente nas fotografias. Não espero que você me perdoe, continuou Helena. Só queria que soubesse que, se algum dia você quiser, eu gostaria muito de aprender a ser uma irmã. Foi então que algo inesperado aconteceu. Thor, o cachorro vira-lata que sempre ficava pelos fundos do restaurante e que Isabela alimentava escondido, entrou correndo na cozinha derrubando uma pilha de panelas com estrondo. O barulho repentino fez as duas irmãs pularem de susto e então, sem que pudessem evitar, começaram a rir. Era um riso nervoso, quase histérico, mas era também o primeiro momento de leveza que compartilhavam. Esse é o Thor, apresentou Isabela, quando finalmente conseguiram se controlar. Ele sempre aparece nas horas mais
interessantes. Thor? Repetiu Helena, enxugando as lágrimas de riso. Como o deus do trovão. Na verdade, sorriu Isabela, é porque ele chegou num dia de tempestade. Era um pequeno momento, uma simples troca de sorrisos sobre um cachorro desajeitado, mas era também o início de algo novo. As feridas ainda estavam lá, profundas e doloridas, mas talvez, apenas talvez, houvesse esperança de cura. A mudança raramente acontece de uma vez, e com Helena não foi diferente. Nas semanas que se seguiram, ela começou a frequentar o restaurante novamente, mas de uma maneira completamente nova. Abandonou seu posto no caixa e, para surpresa de todos, pediu para aprender sobre o funcionamento da cozinha. Quero entender o restaurante de verdade, explicou ela a Fred, que a observava com uma mistura de orgulho e curiosidade. Não posso continuar sendo apenas a filha do dono que fica no caixa. Klaus, inicialmente cético, designou Helena para as tarefas mais básicas: lavar louça, descascar legumes, organizar a despensa. Para espanto de todos, ela não reclamou uma única vez. Suas mãos não foram feitas para isso, comentou uma antiga amiga que a encontrou na saída do restaurante, os dedos marcados pelo trabalho manual. Não, respondeu Helena, olhando para as próprias mãos com um sorriso suave. Elas foram feitas para muito mais do que eu imaginava. Isabela observava a transformação da irmã com cautela, mas também com uma curiosidade crescente. Às vezes, pegava Helena olhando atentamente enquanto ela preparava algum prato, seus olhos seguindo cada movimento com genuíno interesse. Uma tarde, enquanto preparava uma fornada de pretzel, Isabela notou Helena particularmente absorta em suas ações. Quer aprender, ofereceu, surpreendendo a si mesma com o convite. O rosto de Helena se iluminou, mas ela tentou conter o entusiasmo. Só se não for incomodar. Vem cá, chamou Isabela, indicando o espaço ao seu lado. Primeira lição: a massa precisa descansar no ponto certo. Vó sempre diz que é como acalmar um coração agitado. Leva tempo, mas vale a pena esperar. As palavras de Dona Zuleide, mesmo que indiretamente, começavam a fazer parte do vocabulário compartilhado das irmãs. A senhora, que inicialmente resistira à aproximação de Helena, aos poucos baixava sua guarda, especialmente depois de ver o esforço genuíno da jovem em mudar. Sabe, disse Dona Zuleide uma noite quando Helena apareceu em sua casa simples para devolver um caderno de receitas, sua mãe também teve que aprender tudo do zero quando chegou na cozinha profissional. Maria? Perguntou Helena, sempre ávida por qualquer informação sobre a mulher que nunca conheceu. Sim, ela era professora, na verdade. Mas quando conheceu seu pai e se apaixonou pela gastronomia, começou do básico. Dizia que cada erro era uma lição, cada queimadura, uma memória. Fred, observando de longe a aproximação gradual de suas filhas, sentia um misto de alegria e remorso. Uma noite após o expediente, encontrou Isabela sozinha na cozinha, experimentando uma nova receita. Isso me lembra algo que sua mãe costumava fazer, comentou ele, reconhecendo os aromas. Ela misturava técnicas alemãs com ingredientes brasileiros. É uma releitura do strudel que ela fazia, confirmou Isabela. Vó me contou que era o favorito dele. O dele não precisava ser explicado. Ambos sabiam que se referia a Fred, há um tempo, quando ele era apenas um jovem chefe apaixonado por uma cozinheira talentosa. Na cidade, os comentários sobre o escândalo Baumgarten começavam a diminuir, substituídos por observações sobre as mudanças positivas no Wunderbar. A comida, que já era excelente, parecia ter ganho um novo toque de afeto. Os clientes comentavam sobre a energia diferente do lugar, sobre como era agradável ver as duas irmãs trabalhando juntas na cozinha. Thor, o cachorro que involuntariamente havia proporcionado o primeiro momento de conexão entre as irmãs, agora tinha uma casinha oficial nos fundos do restaurante. Helena havia insistido em comprar a melhor que encontrou, e juntas, ela e Isabela a decoraram com o mesmo cuidado que dedicavam à cozinha. Ele é tipo nosso mascote oficial agora, brincou Helena uma tarde, enquanto alimentava o animal. Na verdade, respondeu Isabela com um pequeno sorriso, acho que ele foi nosso cupido sem querer. O comentário pegou Helena de surpresa, fazendo seus olhos se encherem de lágrimas. Era a primeira vez que Isabela fazia qualquer referência,
ao início de sua relação como irmãs. Isabela, começou ela, sua voz tremendo levemente. Eu sei que ainda estamos começando, mas quero que saiba que cada dia aprendo algo novo com você. Não só sobre cozinha, mas sobre dignidade, força e... Eu sei, interrompeu Isabela suavemente. Eu vejo. Era um diálogo simples, mas carregado de significado. As duas jovens que um dia haviam estado em lados opostos de um abismo social, agora construíam lentamente uma ponte de compreensão mútua. Não era uma história de perdão instantâneo ou de amor fraternal imediato, mas de pequenos momentos de descoberta e aceitação. O outono havia chegado a Joinville, pintando as ruas com tons dourados e trazendo aquela garoa característica da região. No Wunderbar, o cardápio começava a incorporar pratos mais robustos e aconchegantes, muitos deles inspirados nas receitas que Isabela encontrava no antigo caderno de sua mãe. Olha só o que eu achei, disse Helena uma manhã, entrando na cozinha com uma caixa empoeirada. Estava procurando algumas coisas no sótão da mansão e encontrei estas fotos antigas do restaurante. As irmãs se debruçaram sobre as fotografias amareladas pelo tempo. Em uma delas, um Fred muito mais jovem sorria em frente a um Wunderbar recém-inaugurado. Foi aqui que tudo começou, comentou Isabela, passando os dedos suavemente sobre a imagem. Depois que papai saiu de Curitiba, Helena notou como a irmã ainda hesitava ao usar a palavra papai, como se estivesse experimentando o som dela em sua boca. Era um dos muitos pequenos detalhes que ela agora percebia, parte de sua nova maneira de ver o mundo. Tem mais uma coisa, disse Helena, retirando um envelope da caixa. São algumas anotações antigas dele, receitas que estava desenvolvendo na época. E olha só, era uma folha de papel amarelada, com a caligrafia de Fred, misturada a anotações em uma letra diferente, mais delicada. Na margem, havia um pequeno coração desenhado. A letra da mamãe, sussurrou Isabela, reconhecendo a caligrafia das outras receitas que possuía. Klaus, que passava por perto, parou para observar o momento. O chefe alemão, normalmente tão rigoroso com horários e procedimentos, apenas sorriu e fez um gesto indicando que as irmãs podiam tirar uma pausa mais longa. Vamos fazer isso, disse Helena repentinamente, apontando para uma das receitas. Podemos adaptar para o cardápio de outono. Era uma receita de sopa, uma fusão interessante de técnicas alemãs com ingredientes brasileiros, exatamente o tipo de combinação que Maria costumava criar. Não sei não, hesitou Isabela. É uma receita especial, tem certeza? Absoluta, respondeu Helena com convicção. É parte da nossa história, Bela, das duas. O apelido carinhoso escapou naturalmente, fazendo ambas as irmãs pararem por um momento, surpresas. Era a primeira vez que Helena usava um apelido para se referir a Isabela. Naquela tarde, as duas trabalharam juntas na cozinha, testando e ajustando a receita antiga. Fred, atraído pelos aromas familiares, aproximou-se timidamente. Isso me lembra, começou ele, mas sua voz falhou com a emoção. Senta aqui, pai, chamou Isabela, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma, com a naturalidade do tratamento. Precisamos de alguém para provar. O momento era simples, mas carregado de significado. Pai e filhas reunidos em torno de uma receita que conectava passado e presente, sabores e memórias. Dona Zuleide, que havia sido convidada para o teste da nova receita, observava a cena com olhos marejados. Maria estaria tão orgulhosa, murmurou ela, mais para si mesma que para os outros. A notícia de que as irmãs Baumgarten estavam desenvolvendo juntas um novo menu para o outono se espalhou rapidamente pela cidade. O Wunderbar, que já era uma instituição em Joinville, ganhou uma nova dimensão de interesse. É mais que comida, explicou Helena a um jornalista do jornal local que veio fazer uma matéria sobre o restaurante. É sobre família, história e redenção. O repórter ergueu as sobrancelhas, surpreso com a mudança na antiga Princesa de Joinville, como Helena era conhecida nos círculos sociais. As pessoas podem mudar, continuou ela, sem se importar com o olhar do jornalista. Às vezes precisamos perder tudo o que achávamos importante para descobrir o que realmente importa. No final daquela semana, o Wunderbar estava lotado para o lançamento do novo cardápio.
A sopa que as irmãs haviam recriado a partir da receita antiga era o prato principal, servida com pão caseiro feito por Isabela. Tem um nome especial? Perguntou um cliente, admirando a apresentação do prato. Sopa da Maria, respondeu Helena com um sorriso suave. Em homenagem a uma cozinheira extraordinária que nos ensinou, mesmo sem saber, o verdadeiro significado de família. Fred, observando suas filhas trabalharem juntas na cozinha, sentiu seu coração se apertar. Ali estavam elas, tão diferentes e ao mesmo tempo tão complementares, unindo o melhor de dois mundos que ele um dia tentou manter separados. Thor, deitado em sua casinha nos fundos do restaurante, ergueu a cabeça quando ouviu as risadas vindas da cozinha. O vira-lata, que um dia servira de catalisador para a aproximação das irmãs, agora era testemunha silencioso de uma transformação que ia muito além de receitas e cardápios. Com a chegada do inverno, o Wunderbar se transformou. Não apenas na decoração ou no cardápio, mas na essência. Os clientes começaram a notar como o ambiente havia se tornado mais acolhedor, mais familiar. As irmãs Baumgarten, como agora eram conhecidas na cidade, haviam criado algo especial. Precisamos conversar, disse Fred uma noite após o expediente, reunindo todos na cozinha. Tenho uma proposta para fazer. Klaus, que estava organizando as últimas panelas, fez menção de se retirar, mas Fred o impediu com um gesto. Você é parte disso também, meu amigo, disse ele ao chefe. Na verdade, todos aqui são. Helena e Isabela trocaram olhares curiosos. Nas últimas semanas, haviam notado seu pai mais pensativo que o normal, sempre fazendo anotações em seu caderno durante as reuniões com o contador. O Wunderbar cresceu além das minhas expectativas, começou Fred. Mas, mais importante que isso, ele se transformou em algo que vai muito além de um restaurante. E chegou a hora de reconhecer isso oficialmente. Ele tirou alguns documentos da pasta que carregava, espalhando-os sobre a mesa de inox da cozinha. Quero dividir a propriedade do restaurante, continuou ele, entre minhas duas filhas. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som distante de Thor latindo no quintal. Mas pai, começou Helena. Não é justo, disse Isabela ao mesmo tempo. Fred ergueu a mão, pedindo silêncio. Deixem-me terminar. Helena, você aprendeu mais sobre restaurantes nos últimos meses do que em todos os anos anteriores. E Isabela, você tem um talento nato para a gastronomia, assim como sua mãe. Ele se voltou para Klaus. E você, meu amigo, será oficialmente promovido a chefe executivo, com participação nos lucros. Afinal, foi você quem manteve a qualidade da nossa cozinha todos esses anos. O chefe alemão, normalmente tão contido, não conseguiu esconder a emoção. Herr Baumgarten, Fred, corrigiu ele com um sorriso. Somos família agora, todos nós. Dona Zuleide, que havia sido especialmente convidada para a reunião, observava tudo com um sorriso sereno. Maria sempre dizia que uma cozinha é como uma família. Cada ingrediente tem seu papel, mas é a união que faz a mágica acontecer. E tem mais uma coisa, continuou Fred, puxando outro envelope da pasta. Encontrei um terreno no centro da cidade. Acho que está na hora do Wunderbar expandir. Os olhos de Helena brilharam. O antigo casarão da Rua das Palmeiras? Exatamente, confirmou Fred. Mas não será apenas uma filial. Quero transformar o local em um centro gastronômico com escola de culinária e um espaço para eventos. Ele se voltou para Isabela. E gostaria que você liderasse a escola, Bela. Seu talento para ensinar é tão natural quanto seu dom para cozinhar. Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Igual a mamãe, sussurrou ela, lembrando-se que Maria havia sido professora antes de se apaixonar pela gastronomia. Exatamente como sua mãe, concordou Fred, sua voz embargada. Helena se aproximou da irmã, segurando sua mão. Vai ser perfeito, Bela. Você vai poder ensinar tudo o que aprendeu, passar adiante o legado da mamãe. E você? Perguntou Isabela, apertando a mão da irmã. Eu vou cuidar da parte administrativa dos dois lugares, respondeu Helena com um sorriso. Alguém precisa manter tudo organizado, não é? Além disso, acrescentou ela com um brilho maroto nos olhos, ainda tenho muito o que aprender com você na cozinha. Klaus pigarreou, chamando a atenção de todos. Se me permitem, gostaria de fazer um brinde.
ele se dirigiu ao pequeno frigobar onde guardava seu hidromel especial, reservado apenas para ocasiões muito especiais. Serviu uma pequena dose para cada um, incluindo Dona Zuleide. "A família", disse ele em seu português com forte sotaque alemão. "Não apenas a que nasce do sangue, mas a que se constrói com amor, perdão e boa comida." Todos riram e ergueram seus copos. Thor, que de alguma forma havia se esgueirado para dentro da cozinha, latiu alegremente, como se também quisesse participar da celebração. "E a Maria", acrescentou Fred suavemente, "que nos ensinou que amor e culinária têm muito em comum. Ambos precisam de tempo, paciência e às vezes uma pitada de coragem para criar algo extraordinário." Enquanto o grupo celebrava, o aroma de canela e maçã preenchia a cozinha. Isabela havia deixado um strudel assando, receita que agora ela e Helena preparavam juntas todos os sábados. Era o favorito de seu pai, uma memória doce de um amor que, mesmo interrompido, havia dado frutos mais belos do que qualquer um poderia imaginar. A primavera havia chegado a Joinville, e com ela, a inauguração do novo espaço do Wunderbar. O antigo casarão da Rua das Palmeiras havia sido completamente restaurado, mantendo sua arquitetura histórica por fora, mas adaptado por dentro para abrigar a escola de gastronomia e o espaço de eventos. "Não acredito que chegou o dia", sussurrou Isabela, parada diante do espelho em seu novo escritório. A placa na porta dizia "Diretora do Instituto Gastronômico Maria dos Santos", uma homenagem que havia feito Helena chorar quando a viu pela primeira vez. "Nervosa?", perguntou Helena entrando na sala com 2 xícaras de café. Estava elegante em seu terno sob medida, mas já não era mais a pessoa arrogante de antes. Seu sorriso era genuíno, seus olhos brilhavam com um orgulho sincero pela irmã. "Um pouco", admitiu Isabela, ajustando o jaleco branco com seu nome bordado. "E se eu não for boa professora como a mamãe era?" "Impossível", respondeu Helena, entregando uma das xícaras à irmã. "Você já é uma professora incrível. Ou você acha que eu teria aprendido tanto sobre cozinha sem o seu talento para ensinar?" As duas riram, lembrando-se das primeiras aulas desastradas de Helena na cozinha, que agora pareciam ter acontecido em outra vida. No andar de baixo, Fred supervisionava os últimos preparativos para a cerimônia de inauguração. O espaço estava lindamente decorado com flores locais e o aroma de quitutes frescos preenchia o ar. Klaus, impecável em seu uniforme de chefe executivo, coordenava uma equipe de jovens cozinheiros, os primeiros alunos do instituto. "Herr Fred", chamou ele, aproximando-se com uma expressão preocupada. "Acabei de receber uma ligação. A prefeita confirmou presença na inauguração." "Ótimo", respondeu Fred distraidamente, mais preocupado em observar Dona Zuleide, que organizava algumas fotos antigas em um mural especial. O mural, ideia de Helena, contava a história do Wunderbar e da família através de imagens. No centro, uma foto grande de Maria sorria para todos os visitantes. Ao seu redor, momentos diversos se entrelaçavam. Fred jovem em frente ao primeiro restaurante, Isabela ainda bebê nos braços de Dona Zuleide, Helena em seus primeiros dias na cozinha, as irmãs trabalhando juntas e até mesmo Thor em sua casinha decorada. "Ficou lindo, Dona Zuleide", elogiou Fred, aproximando-se da senhora que, aos poucos, havia se tornado uma presença constante e querida em sua vida. Maria ficaria orgulhosa. "Ela está orgulhosa, Fred", respondeu a senhora com um sorriso suave. "Tenho certeza disso." Thor, que agora tinha livre acesso a ambos os estabelecimentos, para desespero de Klaus, entrou trotando alegremente, carregando em sua coleira uma fita vermelha, parte da decoração da cerimônia que ele havia emprestado. "Thor", chamou Isabela descendo as escadas com Helena. "Devolve isso aqui, seu danado." O cachorro correu em círculos, claramente achando tudo muito divertido, até que Helena pegou um pedacinho de linguiça da bandeja mais próxima. "Olha só o que eu tenho aqui", cantarolou ela balançando o petisco. Thor parou imediatamente, suas orelhas em pé. "Isso não é justo", riu Isabela. "Você sempre suborna ele com comida." "Aprendi com a melhor", respondeu Helena, piscando para a irmã enquanto recuperava a fita. Os convidados começaram a chegar. Autoridades locais, chefes renomados, jornalistas e, é claro,
clientes fiéis do Wunderbar. Cada um que entrava parava para admirar o mural de fotos, muitos compartilhando suas próprias memórias do restaurante. Mariana, que havia se afastado do círculo de amigos superficiais de Helena e se tornado uma verdadeira amiga para ambas as irmãs, chegou carregando um buquê enorme. "Para as minhas chefes favoritas", disse ela, abraçando Helena e Isabela. "Quem diria, hein?" "Quem diria mesmo", murmurou Helena, olhando ao redor com olhos marejados. O momento da cerimônia oficial se aproximava. Fred reuniu todos os funcionários, tanto do restaurante original quanto do novo espaço, para um breve discurso. "Há um ano", começou ele, sua voz embargada pela emoção. "Eu achava que tinha tudo sob controle. Um restaurante de sucesso, uma família aparentemente perfeita. Mas a vida tem um jeito interessante de nos mostrar nossas verdades." Ele olhou para suas filhas, agora lado a lado, tão diferentes e ao mesmo tempo tão complementares. Hoje, graças a uma série de eventos, alguns dolorosos, outros transformadores, estamos aqui não apenas para inaugurar um novo espaço, mas para celebrar o verdadeiro significado de família. É para honrar a memória de alguém muito especial que nos ensinou que amor e culinária são feitos dos mesmos ingredientes: verdade, perdão e coragem. Thor, sentado comportadamente aos pés de Isabela, soltou um latido suave, como se concordasse. Todos riram, e a tensão do momento se dissolveu em sorrisos. Um ano depois da inauguração do Instituto Gastronômico Maria dos Santos, o sol de primavera brilhava sobre Joinville, enquanto uma nova turma de alunos se formava. No jardim do casarão, mesas elegantemente decoradas aguardavam a celebração que aconteceria após a cerimônia. Isabela, agora uma diretora confiante, ajustava a toga de mais um formando. Sua primeira turma estava prestes a receber seus diplomas, e o orgulho em seu rosto era evidente. "Professora", chamou um dos alunos, "a senhora acha que um dia poderemos ser tão bons quanto a senhora e sua irmã?" Ela sorriu, lembrando-se de sua própria jornada. "Vocês serão ainda melhores, porque aprenderam não apenas sobre culinária, mas sobre perseverança, respeito e a importância de seguir seus sonhos." No Wunderbar original, Helena coordenava os preparativos para o banquete de formatura. Sob sua gestão, o restaurante havia se tornado ainda mais especial, mantendo suas raízes alemãs, mas abraçando uma identidade única que mesclava tradição e inovação. "O molho está perfeito", elogiou ela, provando uma das preparações. "É exatamente como a Bela ensinou." Klaus, que agora dividia seu tempo entre os dois estabelecimentos, sorriu com aprovação. "Você aprendeu bem, Kleine Helena. Sua mãe ficaria orgulhosa." Era a primeira vez que o chefe se referia a Maria como mãe de Helena, e o momento não passou despercebido. Helena sentiu seus olhos se encherem de lágrimas, mas continuou trabalhando. Havia aprendido que as melhores demonstrações de amor às vezes aconteciam entre panelas e temperos. Fred, que observava a cena da porta da cozinha, sentiu seu coração se apertar. Suas filhas haviam florescido de maneiras que ele nunca imaginara possível. Helena descobrira sua vocação na gestão gastronômica, enquanto Isabela se revelara uma educadora extraordinária, assim como sua mãe havia sido. Thor, agora um senhor de idade, mas ainda cheio de energia, descansava em sua nova casinha luxuosa no jardim do instituto. As irmãs haviam insistido em que ele tivesse presença oficial nos dois estabelecimentos, e o vira-lata se tornara uma espécie de mascote querido por todos. A cerimônia de formatura foi emocionante. Dona Zuleide, sentada na primeira fila, não conseguia conter as lágrimas ao ver Isabela discursando para os formandos. Ao seu lado, Mariana registrava tudo em vídeo. "Quando iniciamos esta escola", disse Isabela em seu discurso, "nosso objetivo era mais do que ensinar técnicas culinárias. Queríamos criar um espaço onde pessoas pudessem descobrir suas próprias histórias através da gastronomia, porque cada prato conta uma história, cada receita carrega memórias." Helena, que havia subido ao palco para entregar os diplomas junto com a irmã, completou: "E às vezes é através da cozinha que encontramos nosso verdadeiro caminho. Eu mesma descobri isso da maneira mais inesperada." Após a cerimônia, durante o banquete,
Fred reuniu suas filhas em um canto tranquilo do jardim. De seu paletó, tirou 2 pequenos embrulhos. Encontrei isso entre as coisas da Maria, disse ele, entregando um para cada uma. Ela havia preparado para ocasiões especiais. Dentro dos embrulhos, havia 2 colares idênticos com um pequeno pingente em forma de colher de pau. Nas costas de cada pingente, uma inscrição: "O amor é o ingrediente secreto." Ela comprou quando descobriu que estava grávida, explicou Fred, sua voz embargada. Pretendia dar para nossa filha quando ela crescesse. Nunca imaginei que seriam 2. As irmãs se abraçaram, suas lágrimas se misturando enquanto Fred as envolvia em seus braços. Thor, sempre atento aos momentos emocionantes, aproximou-se e encostou seu focinho nas pernas delas, arrancando risos entre as lágrimas. No céu, nuvens suaves passeavam sobre Joinville. O aroma de flores se misturava aos aromas que vinham da cozinha, onde a nova turma de chefes já começava a preparar seus próprios caminhos. No mural de fotos, o sorriso de Maria continuava a brilhar, como uma bênção silenciosa sobre a família que finalmente se encontrara. "Sabe", disse Helena, ajustando o novo colar em seu pescoço. "Acho que finalmente entendi o que a mamãe quis dizer com essa frase." Isabela sorriu, tocando seu próprio colar. "O amor realmente é o ingrediente secreto. Ele transforma tudo que toca." "E às vezes", completou Fred, observando suas filhas com orgulho, "ele precisa de tempo para apurar, como um bom vinho. Mas quando está no ponto, é perfeito", concluíram as irmãs em uníssono. Thor latiu mais uma vez, como se desse seu selo final de aprovação. No Wunderbar e no Instituto Maria dos Santos, as luzes começavam a se acender para mais uma noite de histórias, sabores e amor. O ingrediente que havia transformado não apenas receitas, mas corações.